Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast Seguindo Jesus. Estamos iniciando hoje esse podcast. É uma realização do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, Bittencourt Sampaio. O nosso NEP, que é um grupo para estudar os evangelhos à luz da doutrina espírita, foi fundado em maio de 2018. Então, hoje já estamos em 7 anos e 7 meses de existência. Nós fazemos as nossas reuniões às terças-feiras, de forma online, e alguns anos depois, começamos em 2018, em 2020, no início de 2020, março, abril mais ou menos, nós resolvemos compartilhar os nossos estudos através das redes sociais. Então, nós criamos o projeto Sentido e Vivido, o projeto Fonte Viva e o Consolador. O Sentido Vivido é justamente trazendo o estudo do Evangelho que nós estamos fazendo do evangelista Mateus, sequenciado. E o projeto Fonte Viva, nós trazemos mensagens também sobre o Evangelho do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Então, cada semana é um programa, sempre às segundas-feiras o Sentido Vivido e às quartas-feiras o Fonte Viva. O projeto Consolador são pequenas mensagens de 2, 3 minutos, 3 minutos e meio, que nós lançamos também no nosso canal do NEP Bittencourt Sampaio e no Instagram, no nosso Instagram. Falando aqui rapidinho sobre o nome Bittencourt Sampaio, que foi Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, um sergipano nascido em Laranjeiras, um espírita de renome. Ele foi para o Rio de Janeiro, morou no Rio, morou em São Paulo, trabalhou bastante na seara espírita, e isso no século XIX, né? E hoje nós recebemos a notícia através da obra psicografada por Chico Xavier, do livro Voltei, de Frederico Figner, em que afirma que Bittencourt Sampaio, ele conduz, né, os estudos evangélicos do Brasil, né? Então, é uma figura muito importante, por isso nós colocamos ele como nosso nome, né? E hoje, nós estamos iniciando esse podcast. O título do programa de hoje é Ilumina Onde Estejas. Vamos trazer aqui reflexões do Evangelho de Mateus, o capítulo 5, dos versículos 13 a 16. Né? Estamos aqui com as nossas companheiras. Eu vou ler rapidamente essa perícope e nós vamos iniciar aqui o bate-papo. Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Para mais nada presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Estamos aqui hoje, aqui pela ordem alfabética, Eusa Missano, Iracema de Oliveira e Sueli Barreto, e eu, Mônica Cília, né, para fazermos aqui uns comentários a respeito desse ensinamento de Jesus que está no Sermão do Monte do Evangelho de Mateus. Então, vou passar assim pela ordem alfabética também, né? Passar primeiramente aqui para Eusa, para ela começar a tratar desse assunto aqui, que é orientação para todos os discípulos de Jesus. Vamos lá, né? Primeiro dizendo também, né, Mônica e amigas aqui, que o nosso NEP ele é muito descontraído, e o objetivo desse podcast é levar um pouquinho dessas sementes do Evangelho que tanto engrandece as nossas vidas, para todos os outros corações também que têm interesse, não é, em seguir com Jesus, porque não é fácil, né, meus amigos? A gente sabe disso, né, minhas amigas? Não é fácil a gente seguir o nosso direcionamento de vida, porque é um propósito existencial, né? Então, a primeira questão que a gente traz é essa: esse podcast tem que ser assim, bem vivo, para ser sentido e vivido, como nossos projetos, né, Mônica? Sentido e vivido por todos, né? É viver essa experiência do Evangelho, é viver na experiência de seguir
o caminho com Jesus. Mas vamos lá, então a gente vai tratar hoje do 5, 13 e 16, né, do Evangelho de Mateus, que é o evangelho que a gente está estudando sequenciado. E sabe uma primeira questão que eu vejo aqui? É que nós adotamos no nosso NEP o Novo Testamento, por Haroldo Dutra Dias, e ele traz no título Missão dos Discípulos. E esses versículos, não sei se vocês também compreendem assim, ele está insertado exatamente na parte que fala sobre o Sermão do Monte, lá no iniciozinho das Bem-aventuranças. E o que acontece? Jesus, quando ele chega, eu gosto muito do versículo 1, do capítulo 5, quando diz assim: Jesus, vendo as turbas, subiu ao monte, após assentar-se, aproximaram-se dele os discípulos. Isso é muito importante, porque nós no NEP a gente separa muito, né? Nós estudamos sempre no miudinho, versículo por versículo, e a gente separa muito multidão de discípulos, né? Então, o discípulo já é aquele que quer esse compromisso com Jesus, né? Que quer estar seguindo aquilo que Jesus, as lindeiras do que Jesus coloca, e apresenta para todos nós a exemplificação. A multidão ainda se serve das sensações, mas ainda é incapaz de vivenciar propriamente dito. Então, a primeira questão que ressai aqui, Mônica, quando você apresentou a primeira provocação, para a gente poder trazer para os nossos amigos, é que aqui é missão de discípulo. Então, aqui é para quem quer. Exato. Não é isso? Você pensa isso também assim, Sally? É para quem quer. Para quem já escolheu. Isso. Para quem já fez Para quem já fez a escolha de seguir o Cristo, realmente. Porque quando se fala de turba, se fala de multidão, aí estão incluídos todos, né? Quando se fala de discípulo, é diferente. Vai além dos apóstolos, Exato. Né? Mas não é igual à multidão. Então, os discípulos são aqueles que já escolheram seguir o Cristo, que já estão no caminho. Então, se aqui nós temos, segundo Haroldo, a missão dos discípulos, tem para os discípulos, e eu digo para nós, né, que estamos nessa lida, o que fazer, o que seguir. Então, são conselhos que são trazidos dentro do Sermão da Montanha, logo depois das Bem-aventuranças, para os discípulos. E isso aqui, Iracema, também não sei se você pensa dessa forma, porque na verdade isso aqui é um chamamento que Jesus está fazendo, não é uma coisa para depois, eu já sou. Né? Se eu sou discípulo, eu já sou sal da terra e eu já sou a luz do mundo. Então, olha, vós sois o sal da terra, ponto. Não é vocês serão o sal da terra. Não, você é discípulo, então você já é sal da terra. Você é discípulo, você já é luz do mundo, então trate de fazer a sua parte. Né? Nós, nesse mundo que a gente está vivendo, nessa experiência reencarnatória, né? A gente já é tudo isso aqui, gente, é muita coisa. E outra, gente, a gente se colocando assim, né, como nós estamos aqui, nós escolhemos seguir Jesus. Tanto é que o podcast é Seguindo Jesus. Porque é como se nós já estivéssemos inteiramente convictos de que esse é o melhor caminho. Exatamente. Que por mais que a gente pense... Esse é o único, na verdade. É o único. É o melhor reforçando, e único caminho. É o único. É e quando diz aqui, olha, no 5, no versículo 13, vós sois o sal da terra, e como bem Eusa disse, ponto. Isso é uma afirmativa, isso não tem nem como a gente discutir. Mas aí continua assim, e se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Aí eu chamo a gente para refletir o seguinte, de que vai adiantar nós estarmos aqui sem sermos esse sal que salgue? Sem sermos esse sal que realmente chega fazendo sentido, dando diferença, dando sabor. Né? Tendo a real importância, porque o sal era algo de extrema importância. Né, então é muito para a gente ter justamente essa busca, esse chamamento e principalmente esse acolhimento desse chamamento, que é a única coisa que nos importa. Se nós não fizermos isso, a gente fica meio que perdendo essa caminhada, essa jornada, essa encarnação. Então, dar gosto na vida, seguir Jesus, seguir os ensinamentos. E o NEP é justamente isso, é o que nos desperta para que a gente aprenda, porque a gente só consegue amar o que a gente conhece. A gente precisa ter convívio, ter intimidade. E o estudo nos dá essa intimidade com Jesus, nos dá esse conhecimento mais íntimo, porque ele já nos conhece. Isso ninguém tem dúvida, né? Agora nós precisamos estar mais querendo fazer parte dos discípulos e seguir. Fazendo a nossa opção. Isso. Né? Eu tenho uma provocação aqui para vocês, para as três, né? Fazendo aqui se é possível fazer esse paralelo.
Porque Jesus, ele sempre falou que nós não devemos nos prender às questões exteriores, né? Lá no Sermão do Monte ele fala, quando orardes, não faça como os hipócritas que vão para as esquinas, para as sinagogas e falam alto para que os homens vejam e ouçam, né? Quando jejuarem, que era uma prática religiosa dos judeus, né? Ele diz, não se cubram de cinzas, não se mostrem, para não parecer que estão jejuando. E quando Jesus fala do reino de Deus, inclusive no Evangelho de Mateus tem várias parábolas, são 13, se não me engano, se eu estiver enganada, que fala sobre o reino, né? As parábolas do reino. Jesus vai falar da parábola da pérola, né? Do fermento, o tesouro escondido. Então, assim, sempre mostrando o aspecto interior. Aí, qual é o paralelo que eu estou aqui para vocês ver se isso, né, tem a ver? O paralelo desses ensinamentos de valorizar o interior e não o exterior, de buscar o reino de Deus que está dentro, né, com o sal. Porque o sal é algo que você coloca no alimento, por exemplo, e ele desaparece. Isso. E ele fica, né, ali, mas ele causa... Muito invisível. Mesmo invisível, sendo invisível, mas ele é sentido. Ele é sentido. Então ele faz toda a diferença, né? Então a gente pode fazer esse paralelo do interior que Jesus sempre trouxe para nós como reflexão. Diga isso, Eli. Mas por você agora. Eu acredito que sim, com certeza. Primeiro, porque o passo inicial de tudo é olhar para nós mesmos, né? Porque a gente tem inicialmente que nos conhecer. É o autoconhecimento. De nos conscientizar, porque a lei de Deus está escrita na nossa própria consciência, como nos diz o Livro dos Espíritos. Então a gente precisa tomar consciência para que nós possamos exteriorizar. Esse sal, eu vejo como essa olhada para dentro, para que eu possa, em mim, salgar no sentido... Dá sabor, né? Dá sabor sem aparecer. Isso. Sem aparecer. Eu ia dizer assim, conservar, porque o sal conservava, conservar. Né? E também dá todo o sabor, que vem primeiro daí, para que depois, veja, porque primeiro é o sal, depois é a luz. Primeiro vem o sal, que é o trabalho interior, que é o trabalho que vai ficar invisível, porque enquanto você não mostrar, ele está invisível. E a gente pode também para depois a luz brilhar. Sendo a nossa reforma íntima. Exato. A nossa reforma moral. Que na realidade ela começa a ser apenas sentida. Né? Percebida. Tem uma coisa importante que Mônica chamou a atenção e que eu fui ver agora. Olha só, no capítulo 5, versículo 13, que a gente está falando do sal, né? Ele fala, missão dos discípulos. No capítulo 10, versículo 16, é missão dos 12. É outra coisa. Discípulo também. Pois é, outra coisa, quando ele está dando a missão de cada um, que já é discípulo, que já tem testemunho para dar. Aí o importante foi o que Sueli colocou muito bem, Mônica, que foi a sua puxada e Iracema também. O sal, ele é como se Jesus estivesse dizendo assim, você é o sal, você vai dar o sabor, mas... sem aparecer, porque as boas obras que você vai produzir não é para você, é para mim, é em meu nome. Quem tem que resplandecer no seu testemunho sou eu. Isso. Eu, Deus, obviamente. E essa luz é Deus. É Deus. Mesmo que ela venha de nós. A luz é para apontar caminho. Isso. A luz é para apontar caminho. Então, por isso André Luiz diz assim, nós somos letreiros vivos do amor de Jesus. Então, eu tenho que ver o Cristo em vocês, né? A verdade é essa. E aí, o que eu quero chamar a atenção é que no versículo 16 do capítulo 10, ele diz assim, ó, eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Misericórdia, o lobo vai destroçar, né? Não é isso. Aí é assunto todo podcast, né? Sede prudentes como as serpentes, inocentes como as pombas. Aqui Jesus usa a serpente como uma coisa positiva. Sede prudente, porque a serpente não faz barulho.
né? A gente vê muito isso, né? Se um bichinho pequenininho como um grilo, por exemplo, entrar aqui agora nesse recinto que a gente está fazendo podcast, né? Todo mundo vai ficar, meu Deus do céu, chega John tá produzindo aqui o nosso podcast, chega, apaga esse grilo aí, porque tá incomodando, tira o grilo, apagar, gente, não é matar não, pelo amor de Deus, que a gente é só remover, viu? Pode matar, né? Então, tira o grilo, tira o barulho do grilo, remove o grilo daqui, né? Mas se entrar uma serpente, ninguém vai observar ela entrando. Porque o que ela faz? Isso aqui eu aprendi no miudinho, né? Ela vem fazendo ondas. E o que é onda? Onda para nós espíritas, vibração. Então ela vem como movimentos vibratórios. Então, você vai tocar a vida do outro, vai dar qualidade para o outro silenciosamente, né? É isso que Mônica está falando. O sal é dentro, se perde num todo, mas ressalta o sabor e sabe valorizar cada um no tempo de desenvolvimento de cada um, como a Iracema disse. Claro. Então isso é muito bonito. Eu lembrei agora porque vai casar exatamente, tá fazendo um pouco de vergonha fazer um podcast com esse evangelho, mas isso significa que a gente vai, volta. Eu também tá uma tristeza. Mas é isso, gente. Então é no espírito. Olha, aí a gente tem um texto de Emmanuel, que ele vai falar exatamente sobre... Emmanuel é interessante, né? Porque Emmanuel, ele tira ali aquele versículo e dá um sabor, né? Bota um salzinho, né? Diferente, né? Daquilo que está disposto na perícope. Mas ele fala perante o corpo, exatamente comentando esse versículo do Evangelho de Mateus. Aí ele diz assim, ó. O título é Perante o Corpo, isso está no Livro da Esperança, no capítulo 10, ele diz assim: És um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. Para que eu vou querer me aparecer? Qual é o objetivo disso? Eu sou um espírito eterno, mas estou em serviço temporário, né? O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Eu lembrei agora de essas coisas que a gente vê na internet, coisas positivas que a gente vê na internet, né? Uma senhora estava sentada assim no banco, chega uma outra, chega cheia de sacola, é como se eu chegasse aqui perto de Iracema, batesse em Iracema, espalhasse meus livros, né? E ela chegou assim e tal, e a outra senhorinha do lado, né, no coletivo, ela assim, sentada ao lado, toda espalhada, cheia de coisa, batia toda hora da pessoa. E aí chegou a hora de descer o terminal, todos desceram, uma senhora que estava atrás, percebendo, pergunta a ela, mas a senhora não falou nada? Ela meteu a bolsa em cima da senhora, mexeu na senhora, só não disse nada. Ela, pra quê, minha filha? A viagem é tão curta, o percurso é tão pequeno, para que eu vou brigar, né? Então é isso aqui, gente, é salgar, dar sabor, né, a tudo aquilo que a gente faz, qualificando também, né, os outros corações que são conosco nessa jornada que é tão curta, né, gente, tão curta. E usar o sal deve ser usado na medida certa, como vocês já falaram ali, né? Então, isso quer nos diz o quê? Que o discípulo, o seguidor de Jesus, ele precisa agir, mas precisa ser modesto. Isso. Né? Sem causar tanto. Então, o que é que isso nos remete? É equilíbrio, a serenidade. A ação não pode ter nenhuma espécie de violência com o outro. E o equilíbrio é importante, porque ou você deixa a comida insossa, se você bota pouco, ou se você botar muito, ninguém consegue. Ela é intragável. Então, isso é uma lição até difícil para a gente aprender. Em que medida eu vou atuar no mundo onde eu estiver, na minha família, no trabalho, em tudo. Em que medida eu vou atuar para que eu não me exceda, porque às vezes a gente até quer ajudar o próximo, essa coisa de ajudar o próximo, né? Fazer caridade, que o espiritismo prega tanto, aí a gente quer sair ajudando todo mundo, mas a gente tem que saber a medida, porque às vezes você quer fazer o bem, mas você se torna invasivo, ou você quer fazer algo que na verdade a pessoa está precisando de outra coisa, né? Então isso é uma busca, um aprendizado difícil para o cristão. Por isso ele falou que é o autoconhecimento importante. E você falando isso, dessa medida, eu lembrando de como a gente se excede muitas vezes, ainda dá desculpa, que isso é muito comum, de que seria o bem. Eu só quero o seu bem. Eu faço isso com você por amor. A gente precisa observar
principalmente com aqueles que estão muito próximos a nós. Os nossos filhos, por exemplo, que são outros seres e que de nós carregam apenas as características biológicas, às vezes, porque existem os que nem isso, né? O espírito vem do espírito, o corpo vem do corpo, o espírito não vem do espírito. Né? Então a gente precisa ter esse limite do que você vai levar até o outro, da onde você vai influenciar o outro, inclusive tendo a esperteza de ver que você não pode ainda por cima dar o desculpismo de tô fazendo. E Emmanuel disse, e você falou uma coisa importante, porque Emmanuel ele diz assim, ele tem um texto, o que provocas, né? Porque assim, eu posso provocar o seu melhor e o seu pior. Isso. Não é? Depende da sua reação. Então, que sal é esse que eu estou botando? Né? Eu estou salgando demais e estou provocando o teu pior, né? Ou eu estou, né? Então, assim... Tem que buscar a medida certa, medida, e isso é aprendizado, não é medida. fácil. E aquilo que Sueli falou, né, Mônica? Primeiro esse sal, para depois você conseguir já espargir sua luz, né? E aí já fazer o indicativo. Acho até que agora, se vocês quiserem, a gente partir para a luz, né? Veja que vamos para a luz. É tão interessante só... eu acho tão interessante esses dois ensinamentos, porque Jesus fala do sal, o sal ainda hoje é importantíssimo, claro, imprescindível, mas naquela época o valor ainda era maior, muito maior. Não existia geladeira, né? Então era um produto, que é um mineral, né? Como ele nos quer bem, né? Muito importante. Inclusive, valia até como pagamento, né? Daí vem salário, né? Valia até como moeda e tal. E aí Jesus coloca justamente isso, nesse elemento que é imprescindível. E ele está falando que os discípulos são Mônica, o sal. E lembra quando a gente estudou que mesmo quando o sal está insosso e que se torna inútil e vai perdendo as suas propriedades, porque se eles tiravam esse sal do Mar Morto, né, pode ser que realmente, se ele ficar feito a mistura com outros minerais. Não servia para o... Então, eles colocavam, lembra, acho que não sei se foi você na época que a gente estava estudando, quando nós estudamos essa passagem, que colocava nas escadarias do templo, tinha mármore para as pessoas não escorregarem, então as pessoas pisavam ali por isso que escorregar. Ele diz, né, não servirá para jogar, para ser pisado. Para ser pisado pelos homens, gente, nesse sentido que tinha isso, né? utilidade. Até isso, quer dizer, o sal, nós temos que ser úteis. Isso, a lição é essa. Se a gente não for útil, nós estamos sendo discípulos inúteis, né? Apenas decorando, apenas recitando, né? Mas sem a vivência, sem a experiência de dar o verdadeiro sabor. Bora para a luz. E aí ele fala da luz também, que é algo que a gente não pode viver sem, né? Nós não vivemos sem a luz do sol, haveria existência na Terra sem a luz. Então, só que essa luz aqui é outra luz que Jesus está falando, tudo bem, né? Aí eu quero fazer aqui uma pergunta a vocês, né? Porque Jesus diz, ele afirma, né, como ele fez no outro, vós sois a luz do mundo. Então, novamente, como Elsa falou no início, ele não está dizendo vocês serão a luz, né? Ele está dizendo que somos. Já somos. Presente. E aí eu faço aqui uma provocação para vocês, né? Assim, ele falou isso para os discípulos. Discípulo é o quê? Aluno, aprendiz, isso, né? E aí eu pergunto assim, como ser a luz do mundo se ainda somos discípulos? A gente ainda não é professor, né? Porque não sabe tudo. Mas como discípulo a gente já sabe alguma coisa. Alguma coisa. A gente já conseguiu alguma coisa. Bom, eu não sei com relação à sua luz. A minha pode ser de pirilampo, mas eu tenho que acender. Vagalume. Eu tenho que acender. Exato. Pode ser o minúsculo que for. A danadinha tem que brilhar de alguma forma. Então não há criatura no mundo que não possa ser útil. Inclusive, isso está no livro dos Espíritos. E dos Espíritos, né? Exatamente. Tem alguém que não... Ninguém está no mundo sem uma missão divina. Isso. Então, está no Paulo Estevão, Mônica, no prefácio. Então, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa se acha tão pequena, tão inútil, tão acabada, tão isso, tão aquilo,
Mas Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Um sorriso que dê, né? Então, sempre a gente pode fazer, porque nós já temos dentro de nós todas as virtudes que as criaturas foram criadas com todas as possibilidades, as sementes. E quando eles falam assim, isso é tão importante para a pessoa que está se sentindo muito para baixo, muito triste, muito isso, que não serve para nada, serve sim. Maravilha essa sua fala. Serve sim. Muito boa mesmo, porque a gente precisa realmente levar para as pessoas que seguir a Jesus, que aprender de Jesus, que ter as informações que Jesus nos traz e trazer para nós é altamente importante para que a gente tenha esse entendimento. Quando ele afirma que vós sois luz do mundo, como você bem disse, ele não disse vocês serão. Isso significa o quê? Você é luz. Agora cabe a você. Cabe a você ver aonde você pode ir. E aí, como Eusa bem disse, a gente não tem noção de como a gente é luz nas mínimas coisas. O fato até que quando você chega no trabalho, a forma que você entra, e com o porteiro que você dá um bom dia, você dá um sorriso, a pessoa que passa da limpeza e você vai, você acolhe, e você fala, você chegar levando essa luz, a luz de alegria por estar aqui, a luz de gratidão porque você está nessa passagem. Ou seja, você levar a alegria da bênção que é da vida e de tudo que a gente já conquista, através das informações que Jesus nos traz pelos evangelhos, de que nós somos capazes sim de viver felizes, de não ficar, porque como Mônica bem disse, tem muita gente, e a gente sabe o quanto de gente que tem nesse momento, triste, dentro de um quarto, achando que não é nada, que não tem importância nenhuma, que o que é que eu vou fazer? Eu não sirvo para nada. Todos nós servimos. Então, e assim, todos podem ser isso aqui. De alguma forma, né? De alguma forma. Porque, na verdade, quando nós falamos que Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, então, tudo é criação dele, todos nós somos criação dele, e fomos criados da mesma forma para a mesma finalidade. E no meio desse caminho entra a nossa escolha, a nossa força de ir com ele fazendo essa caminhada, a história, escrevendo esse livro dessa caminhada. E tem uma coisa, sabe, Sueli? Nós somos cristãs espíritas, todos nós, né? Então, o que acontece? Nós sabemos que o espírito é eterno, né? Nós sabemos de todas as dimensões pelas quais nós passamos e experiências que vivenciamos. E aí tem uma questão, porque também tem consequências se eu não brilhar a minha luz, que Jesus está dizendo assim, ó, brilhe a tua luz, né? Brilhe a tua luz, não é por nada, brilhe a tua luz, tem um motivo. Brilha, da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Então, é missão eu brilhar minha luz. Porque alguém tem que ler Jesus em mim. E se eu não faço isso, eu lembro daquele capítulo do livro Jesus no Lar, a lição da semente, o Neio Lúcio, que é o mesmo que Neio Lúcio, dos 50 anos depois, pela psicografia de Chico Xavier. Pedro, acho que Pedro, viu gente, vai perguntar a Jesus assim, Senhor, o que acontece? Se nós somos uma semente, o que acontece se eu não quiser trabalhar? Se eu não quiser ficar lá debaixo da terra e não quiser ir com ânsia de céu, buscar a luz do sol, né? O que acontece comigo? Aí Jesus diz, já que toda a árvore, a semente constitui toda a potência da árvore, né? Aí Jesus diz assim, Pedro, tem muita gente assim, mas aí, tem muitas sementes assim, né? Mas aí vem os grandes aguaceiros e furacões e vai envolvendo a terra, mexendo na semente. Gente, o que é aguaceiro e furacão? Se não os nossos momentos desafiadores. Então, olha, eu te chamo para cumprir a tua parte que te cabe na obra da criação, que é ir para a luz do sol, germinar, frutificar, para semear outros terrenos, outros corações, né? Porque ninguém fica com a semente para si próprio. Mas se você não fizer isso, vem um momento desafiador, porque você precisa germinar. Né? Então, assim, foi criado para isso. Foi criado para isso. É isso aí. E, gente, é tão importante a gente ter essa informação assim com muita clareza, porque às vezes eu penso assim, quando nós estamos com o nosso coração arado, mas que passou aquela tá pronto para ser semeado. Aí a terra fica toda fofa, a terra no sentido do coração fica aberto, carente de amor. E aí nessa hora as sementes do evangelho irão germinar. Por isso que muitos de nós só procuramos conhecer um pouco mais de Jesus, vivenciar mais Jesus, quando já estamos caminhados em muito sofrimento. Porque, como bem Eusa disse, é o único caminho que nós temos, nós não temos outro. Porque arar o coração, arar o coração é
momento desafiador. Exato. É abrir suco, né? Aí é duro, é aquele sofrimento, aí a gente passa de novo e a gente não sai rasgando. E a gente não se desperta, muitos de nós ainda, e nós em determinadas situações, não nos despertamos para perceber assim, gente, eu não tenho outro caminho não. Eu preciso deixar o meu coração fértil, mas é para poder receber a semente e florescer amor. Agora, olha só, lá vou eu interromper de novo, porque eu me lembrei de uma coisa agora, gente. Na época de Jesus, não arava o terreno antes, né? A semente era jogada, inclusive ainda com pedras. Então, esse é o objetivo. Veja, a gente tem que transformar o solo do nosso coração em terreno permeável. Depois você tira as pedras, né? Então, o objetivo é esse. Agora, se você não faz, tem que sucar a terra, não tem jeito. Né? Se não está dando certo, por isso Jesus é o grande promicultor. Né? Olha o que diz esse texto de Emmanuel do Fonte Viva, capítulo 105. Sois a luz. Sois a luz. É o que Mônica provocou a gente aqui. Ó. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras, salvar vidas. Missão essa, tá vendo que é missão? Exato. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Cada um queima com o seu próprio combustível. Sim. Daí a parábola das virgens, né? Das 10 virgens, ninguém vai queimar com o azeite do outro, não. Crie seu próprio combustível. Mas Jesus diz assim, você já tem. O que você vai fazer com esse combustível que está dentro de você? Vai ficar igual a semente lá embaixo, né? Olha que coisa, gente. Né? E Emmanuel usa duas palavras que eu acho maravilhosas e gosto muito de trazer para nós, que é vontade e esforço. Gente, eu acho essas duas palavras tão importantes, porque a gente primeiro tem que ter vontade. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho vontade ainda de fazer essa coisa de você estar mais ligado à parte espiritual do que a da matéria. Eu não tenho mais vontade disso aí. Mas vai chegar um momento que fatidicamente você não vai ter saída. Você vai precisar se declinar. E pode ser agora, pode ser em outro. Exatamente. E quando a gente, quando a gente tem a clareza da nossa finitude, quando a gente tem a clareza daquela leitura que Eusa fez aqui, de que a gente tem aquele tempinho, vai chegando aqui e é passageiro. A gente vai... Então, essa certeza de que nós não ficaremos aqui sempre eternos, nós somos espíritos eternos, mas acá. E isso, se a gente parar para pensar um pouquinho e tiver um mínimo de raciocínio lógico, a gente vai dizer, gente, eu não tenho como estar perdendo muito tempo com algumas situações. Exato, com briga, com discussão. Não tem muito como eu desenvolver o meu sal, fazer brilhar a minha luz, se eu não... Isso. E quando a gente fala tudo isso, é preciso que se tenha a noção de que nós estamos nos esforçando para fazê-lo. Nós não estamos com esse debate, com os estudos que a gente faz, dizendo que a gente não, a última Coca-Cola do deserto, que a gente está longe. É bom deixar muito claro que a gente tem que ter a noção de que a gente está fazendo o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? É pelo esforço. Lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, dizendo que conhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz de domar suas más inclinações. Quando a gente vem falar, a gente está falando primeiro pra gente. Primeiro que escuta quem está falando. E aí eu vou questionar agora aqui uma coisa para vocês. Onde é que a luz vai brilhar? Porque é uma outra questão interessante. Vós sois a luz, não se pode ocultar uma cidade situada sobre o monte. Alguém pôs a gente lá. E é lá que a gente tem que brilhar. Então, olha só. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Então, eu vou brilhar onde eu estiver. Florescer onde você foi plantado. Na minha casa espírita. Eu digo minha, gente, aonde eu estiver. Aonde eu estiver servindo, no trabalho, pegando um ônibus na rua. Se eu tô lá, foi lá que ele me situou, é lá que eu devo estar, né? Há uma música dos nossos irmãos católicos que fala sobre isso, né? Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Mateus estava na coletoria, gente. E ele foi lá e não viu publicano, viu um homem com o coração ardendo, querendo segui-lo, chamado Levi, chamou Mateus. Então, assim, a missão de cada um e o chamado pelo nome é chamar a missão de cada um e é onde a gente estiver. Então, nós somos situados lá, eu lembro Boa Nova, né? Aquela passagem, Mônica, de Joana de Cusa, né? Joana
apaixonada pelo que Jesus estava falando e pregando, porque aquilo já lhe ardia o coração, ela diz, vou seguir. Marido intendente de Herodes, né, não entendia nada que ela estava falando, ela diz, vou deixar meu marido, não tinha filho ainda provavelmente, né, isso eu que estou dizendo, gente. E aí o que é que ela diz? Vou seguir Jesus. O que é que Jesus diz para ela? Não, Joana, volta para o teu lar e me serve lá, porque foi lá que eu te situei. Exato. Então, assim, é lá, qualquer lugar, gente, né? Pode ser no casebre, numa choupana, no palácio, aonde você estiver, local que você estiver, faz brilhar a tua luz, né? Leva um pouquinho dessa misericórdia do olhar de Jesus. Isso é tão bonito. Esse amor, a gente vê isso também em pessoas tão simples, em pessoas que muitas vezes não têm cultura, que não têm acesso à informação. E que tem uma luz incrível. Mas que tem uma sabedoria, uma luz tão linda. E a gente ser tão bem de estar junto, não é, Sueli? Nossa, isso é lindo. Então, assim, é pra gente, quando a gente dá esses exemplos, é pra gente ver que todos nós podemos, que todos nós temos e que todos nós temos como brilhar essa luz que tem dentro de nós, através das coisas mais simples, porque Jesus é o exemplo maior de simplicidade. Verdade. E isso independente do que estejamos vivenciando. Exatamente. Né? Eu trouxe aqui esse texto de Emmanuel, vou ler um pedacinho, é de um Fonte Viva, a lição 74, o título é Quando há Luz. E aí ele diz assim, insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado. Parece aquela fala de Paulo, né? Em tudo somos... Dentro da graça, não, aquele que ele diz, somos atribulados, mas não desesperados, sei lá, eu esqueci agora a palavra, mas é algo assim. E aí Emmanuel diz assim, ele diz assim, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue a estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões, porque todos nós temos os aguilhões e estamos na condição de espírito em aperfeiçoamento. Né? Então, isso vai impedir de que a luz brilhe de alguma forma? Não. E aí Emmanuel diz assim, que esse é o tipo de aprendiz, esse que está passando pela angústia, pelas dificuldades, é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange. Na expressão do apóstolo Paulo, né? E aí no final ele diz, felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem do Senhor. E assim, então é uma forma até da gente conseguir vivenciar essas experiências, muitas vezes desafiadoras e dolorosas. De uma forma mais leve. Isso. Nós só conseguimos, na realidade, superar, suportar, passar por todas as provas, por todas as dificuldades, se nós tivermos essa sustentação. Se não tivermos, de certo que não conseguimos. E aí, cada um, tanto os que podem estar nos escutando e nós aqui, saboreamos coisas que não são muito boas, né? Saboreamos no sentido de dizer assim, e na realidade a gente sabe qual é a diferença. É aquela passagem da rocha, né? De que quando a gente tem realmente essa edifica base... a casa mental, né? Porque é com essa certeza, é com essa convicção, é com essa amizade, né? Que ele é o nosso melhor amigo Jesus, que nos dá uma garantia assim, eu vou suportar, vai passar. Além de eu já saber que a vida carnal é finita, de que eu estou por aqui passando realmente por situações as quais eu preciso para o meu burilamento. Com todos esses conhecimentos que a doutrina nos dá, a gente também ainda se conforta sabendo assim, ele está comigo. Eu não estou só não. E até nesse texto de Emmanuel aqui também, onde tem ceifa de luz, de número 60, ilumina onde estejas. Que é o título. Só uma última frase, gente, que ele nos fala aqui realmente para a gente observar muito, né? Ele diz, observa em torno de ti, né? A noite de culpa, né? As trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia. Gente, eu sublinhei aqui porque pense quantos de nós não estamos passando por nevoeiros de angústia. E quanto a angústia
causa névoa. Por isso o nevoeiro, porque a gente fica sem conseguir enxergar nada. As nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas, veja quanto isso. E aí, só para finalizar, como disse assim, disse-nos o Cristo, sois a luz do mundo, como aqui nós estamos falando. E Emmanuel nos finaliza dizendo assim, e toda criatura é uma fonte de luz por ser em si uma fonte de amor. Exato. Quando Emmanuel diz isso, significa assim, você é assim, você só precisa fazer essa busca mesmo, e aí como Sueli bem disse, a questão do autoconhecimento, a questão da reforma íntima, e você vai se descobrindo. Mas para que a gente faça isso, não tem como a gente não se colocar diante do serviço, diante da utilidade. Exatamente. Sem a gente se colocar, ficar meio que assim, Deus vai me ajudar, vai acontecer isso. Vai ficar um pouquinho difícil. A gente precisa ter a ação, o movimento. E alguém pode perguntar assim, mas como é que se faz brilhar a luz? A luz a gente faz brilhar através do exercício das virtudes, né? Com a paciência, com a resignação, a gente faz com a tolerância, faz com a indulgência. Difícil hoje em dia. A indulgência. Muito. Né? Porque benevolência, indulgência e perdão é caridade em ação e caridade é amor em ação. Né? Então, todas essas virtudes, né? A compaixão, que é um alicerce amoroso, é fazer brilhar a luz. Que às vezes vem na palavra, às vezes vem no silêncio, às vezes vem no sorriso, às vezes não. Porque se for de sarcasmo, o sorriso não é caridoso. Então a gente é que tem que, através do nosso raciocínio, que nos diferencia dos nossos irmãos quadrúpedes, né? E tem uma coisa, uma situação importante que nós temos que assim, todos nós devemos aproveitar as oportunidades que nos chegam desses luzeiros que nós temos à nossa frente. Então, olha que coisa linda do Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 180, que Emmanuel traz. Eu sou apaixonada por esse texto. Façamos nossa luz. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. É possível. Aliás, todo o processo, né, de evolução do espírito é assim. Há aqueles mais adiantados que vão à frente e você segura na mão dele, com a outra mão você puxa a sua retaguarda, né? Então nós estamos valendo desses luzeiros que estão à nossa frente. Porque sem claridade que não seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Então a gente está com ele na frente, né? Porque a gente ainda não tem essa luz que a Sueli acabou de dizer agora. Então vou com a luz dele, mas eu tenho que ter o esforço que você colocou, que Jesus chama de boa vontade sincera, né, de acender a luz daquele encontro que ele tem com Hanan, no Boa Nova. Então, aí ele diz assim, ó, isso é que eu achei importante, né? O problema os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós. Então, aqueles que vão à frente, mostrando-nos o caminho, pode, um momento para outro, ter que se afastar de nós, porque serão convocados pelos montes de elevação que nós ainda não merecemos. E aí, vamos ficar sem luz? Exato. Então, olha a necessidade que eu tenho de aprender com quem está na frente. Por isso é missão, porque assim como aqueles que estão na nossa frente, né, já acenderam esse caminho para nós, nós também devemos fazer isso para quem está na nossa retaguarda. Isso. Então, aí ele diz assim, vale-te, pois, os luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade e do óleo do serviço da humildade e acende o seu achote para a jornada, agradecendo a quem iluminou antes e tratando de servir a quem vem depois. Porque essa é a proposta, né? E como você colocou, eu achei tão importante isso, Iracema, porque os momentos desafiadores vêm para todos nós. E eu lembro da cura que a gente estudou da filha daquele chefe de sinagoga, do Jairo, né? Jairo. Quando ele interrompe Jesus, que está numa pregação lá na casa, a gente até, a gente entendeu que ele estaria na casa de Mateus ali, naquele grande banquete que Mateus deu para ele, né? Onde Jesus está explicando, não se põe vinhos novos em odres velhos, mas vinhos novos em odres novos, porque o odre velho é uma bolsa de couro que já cresceu, que tinha de crescer. E o vinho novo é um vinho que ainda vai passar pelo processo de fermentação. Então Jesus diz, olha, se você põe um vinho que ainda vai fermentar, que ainda vai
aumentar de volume. Numa bolsa que não tem mais ponto de aumentar, a bolsa vai romper. E o que é isso? Senão o Espiritismo que nos diz, que pede a nossa transformação de homens velhos para homens novos, para que possamos suportar o vinho novo. Né? Então, assim, para que eu dê conta disso aqui, é preciso que eu seja transformar, que eu me transforme, né? Com a ajuda daqueles luzeiros que vão à frente, mas com a missão também de transportar a minha retaguarda. Então, isso aqui é bonito. Daí a razão da gente estar aqui, da gente estar com esse projeto, né, Mônica? Da gente estar com esse podcast, da gente insistir durante 7 anos e 7 meses. Gente, não é à toa que é 7 anos e 7 meses. E o número 7, que é o número, exatamente, o número de completude. Meu Deus, que coisa linda. Não há achismo, né? Não há coincidências. Então, Deus não joga dados, né? Com o universo. Então, a gente sabe que tudo tem uma motivação. Porque esse é o objetivo. Porque a gente se sente tão bem, numa paz tão grande, tão profunda com isso, que a gente quer levar para outros corações também. Isso, para a gente é muito mais agradável e como se fosse assim, vale mais a pena quando a gente busca isso para nos iluminar, para que a gente possa se fortalecer, mas também para poder levar para aqueles que possam também ter interesse, porque é como espalhar, como uma notícia boa, né? Como disse Jesus a Bartolomeu. Aonde que uma boa nova não vai deixar as pessoas felizes, né? Bartolomeu estava todo triste e Jesus disse logo assim, uma boa nova, que tem esse diálogo lindo de Jesus com Bartolomeu, intitulado de Bom Ânimo. Aonde, Bartolomeu, que eu ia trazer uma boa nova e as pessoas não iam ficar felizes. Então, o nosso trabalho, o nosso grupo, a preocupação não, o cuidado, não vou dizer preocupação que a gente tem, é de partilhar essa alegria que a gente sente. Porque às vezes algumas pessoas não se reúnem para falar de outras pessoas e ficam felizes. Nós ficamos felizes de falar de Jesus, de aprender com Jesus, né? E assim, o Evangelho, ele precisa cada vez mais ser conhecido, popularizado. Isso. Às vezes, se a pessoa pega a Bíblia, o Novo Testamento, e lê sozinho, às vezes tem coisas que são complicadas para entender, né? Para decodificar, né? Então, quanto mais a gente falar do Evangelho de forma simples e clara, para as pessoas se aproximarem, porque é para todos isso aqui. A gente lembra, assim, que, por exemplo, a regra áurea que Jesus trouxe, né? Não fazer ao próximo aquilo que não gostaria. Não foi uma novidade, já era conhecido. Sim, no Antigo Testamento. Só que era conhecido por vários povos, mas só quem recebia essa informação eram os iniciados. Isso. Então, os iniciados, aí até tem um texto de Emmanuel que ele fala isso, ele fala dos gregos que já tinha essa norma, não façais ao próximo o que não deseja. É importante dizer que Jesus dá o comando positivo. Então. Eles tinham o comando negativo, não faz. Jesus diz, faça ao próximo, né? O que você gostaria que fizesse para você, né? Então, aí ele fala dos persas, dos chineses, dos egípcios, todos tinham esse ensinamento. Mas quem absorvia? Os iniciados. Só aqueles que estavam ali. E Jesus subiu no monte e falou para o mundo, para a humanidade. Então, a gente precisa também, como aprendizes dele, hoje, no tempo de hoje, também divulgar o máximo que puder na simplicidade, para que as pessoas vejam que isso aqui, o Evangelho, não é algo para você só ter acesso em igreja, em templo, na casa espírita, não. O Evangelho é para ser vivido, experimentado por todos nós. Então, a gente trazendo, né, um dos objetivos nossos é esse. Né, do NEP, compartilhar essas coisas, porque é para o nosso dia a dia, não é nada assim misterioso, nem só para alguns, é para todos. Ontem no estudo do Consolador, a gente conversou sobre isso, né, Sueli? Porque Jesus tirou das sinagogas e levou para a beira do Tiberíades, para cima dos montes, no livro da natureza que Cassimiro Cunha fala, né? Então a gente conversou exatamente sobre isso ontem, quando a gente estava estudando o Consolador. E quando a doutrina espírita traz, ela realmente tem essa intenção mesmo, a intenção que o NEP tem de trazer de uma forma mais simples. Por mais que as pessoas achem que Jesus trazia mensagens difíceis, é porque a gente não tem muito conhecimento
das circunstâncias, da vida que eles tinham, dos costumes que eles tinham. Sim. Então, a gente, quando se aprofunda muito ali naqueles costumes, porque você vê que ele usa palavras muito simples, ele usa exemplos muito simples do dia a dia da vida daquelas pessoas. O que a gente faz? Trazer aquilo para a gente agora. É porque quando fala assim, sal, hoje a gente sal, mas sal para eles, quando falava daquilo, a importância do sal, Jesus era está ouro dizendo branco, que eu sou o sal do mundo, olha só, né? Não é? Que eu sou luz. Isso. Então é isso, né, Mônica? E é por isso que é muito importante o convite ao estudo. Exatamente. Né? Que as pessoas possam, assim, se despertar no sentido de que precisamos estudar mesmo, porque é como Sueli diz, às vezes a pessoa lê e eu não compreendia muito. Eu vou ser bem sincera, eu não tinha a compreensão que eu já tenho hoje estudando com vocês, fazendo parte do NEP. Porque é um descortinamento, e aí vai uma palavra, e vai e pesquisa, o que é que significava aquela palavra, e por que aquela palavra foi usada, e aí você vai buscar mais. Então, isso lhe desperta para um conhecimento com uma convicção, que não é porque alguém lhe disse. É porque você sentiu. É porque eu senti. Eu já não creio, eu sei. Eu já não creio, eu sei. Hoje não mais cogito de crer porque sei, né? Sei. Humberto de Campos diz isso no prefácio, assim, né? É um pouco disso que a gente quer realmente partilhar. E quando sabe, já sente, né? Dá para viver. Isso. É verdade. Isso. Verdade. Por isso o sentido vivido. E tem vontade de partilhar com todo mundo, né? Como uma coisa boa que a gente quer que boa nova é para para partilhar com alegria. Bom, gente, foi ótimo. Ótimo, então estamos chegando aqui no nosso final, né? Do nosso podcast Seguindo Jesus. Quero dizer para você que está assistindo que a cada 15 dias nós vamos apresentar um podcast, né? E que possam estar conosco, acompanhando nossos estudos, compartilhando conosco. E agora que nós já estamos encerrando, eu quero que cada um de vocês, em uma frasezinha, faça um resumo desse sal e dessa luz para deixar para o nosso internauta, né? É um entendimento, né, gente? É um entendimento profundo. Eu quero, na verdade, dizer que sal e luz é isso aqui que a gente está fazendo, né? É amizade, né? É companheirismo, né? Eu acho que isso é NEP, isso é trazer Jesus, né? Como Francisco de Assis diz, que é embriaguez sem vinho, porque os nossos estudos são sempre assim, felizes, alegres, né? Porque cada nova descoberta para a nossa vida, cada vez que a gente sente que essa missão ela tem que expandir-se cada vez mais, né? Se expandir cada vez mais contentamento nos dá. Então, é uma alegria, né, se vir a Jesus assim, trabalhando, conversando, sendo feliz, né? Que todos tenhamos essa possibilidade de vivenciar o Cristo, né? Isso, e assim, esse assunto de hoje, que foi do nosso primeiro podcast, né, que vai ficar registrado em nossos corações e nossas mentes, que esse sal e essa luz, que a gente faça florescer o amor que tem dentro da gente, para que ele de fato brilhe em todos aqueles por onde a gente puder chegar. Então, assim, que a gente transforme isso, que vivencie o amor que a gente já tem. É o maior trabalho que nós temos. Isso. É essa vivência, esse salgar interior, para que depois que o gosto esteja apurado, a luz possa brilhar. Isso. E não brilhar só para nós, brilhar para todos, né? Nós temos com Deus um compromisso que é conosco, Ele como Pai Criador, mas também a nossa parte junto à humanidade. Humanidade, leia-se da gente em diante, todos nós. É verdade, porque ele age nas criaturas através das criaturas. Exatamente. Quer dizer isso. Essa luz só tem sentido se realmente se reluzir a todos. Se for para todos. É como o sol. É verdade. Olha o sol que ele nos dá. Lembrei agora do Cláudio, né? Que ele fala lá no livro Ave Cristo, né? Ele diz que Jesus é o nosso sol, né? O sol da imortalidade, é o sol das nossas vidas, porque sem o sol astro-rei, Emmanuel diz que não há vida na Terra, né? Isso. E sem Jesus não há vida espiritual. Então, que vida a gente quer levar, que vida a gente quer sobreviver, ou a gente quer viver, e mais, viver essa vida em abundância, né, que Jesus nos pede.
Então, isso só é possível se a gente realmente for esse sal que tempera, que conserva esse conteúdo, mas conserva sempre no sentido de não de engessar a vida do outro, não de engessar a nossa vida, mas de trazer alegria, conforto, espera, um processo de transformação, né, de cada um. Que então, é um processo. É só o que eu peço a Nosso Senhor, né? Que a gente possa, de certa forma, tocar positivamente a vida do outro, né? Pessoal, se você gostou, se vocês gostaram, dê um like, se inscreva no canal e nos siga. E até o próximo podcast.